Você já passou por alguma situação de emergência em que precisava de dinheiro, mas que não tinha e teve que recorrer a coisas do tipo cheque especial, empréstimo consignado do banco, entre outros? Enfim, você teve que fazer uma dívida para pagar aquela emergência? Mano do céu, olha, uma pesquisa realizada pelo Poder Data e divulgada em 2020 mostrou que 55% dos brasileiros não têm sequer R$ 200 guardados para uma situação de emergência. E eu já falei aqui no canal sobre reserva de emergência e sobre a importância dela, mas nunca é demais mostrar por que é importante você montar a sua reserva de emergência antes de mais nada, de qualquer coisa. Se você não tem hoje, isso é a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Porque eu tenho certeza, eu garanto a você, que no momento de uma situação de emergência, você ia desejar não ter que se preocupar com o dinheiro nessa hora. Então, o vídeo de hoje tem por objetivo te dar um passo a passo bem detalhado de como você vai começar a montar a sua reserva de emergência hoje, se você ainda não tiver. Além disso, eu vou te lembrar novamente dos motivos pelos quais você precisa ter uma reserva de emergência. Olha, pensa que um parente muito próximo seu pai ou sua mãe, é internado de emergência no hospital. Você precisa pagar por algumas despesas médicas que eles vão ter que o plano não cobre ali na hora e, bom, você não tem dinheiro. Eu garanto a você que se você pudesse, nesse exato momento, voltar no tempo, você ia fazer as coisas de maneira diferente para garantir que nessa hora você estivesse preparado. E por mais que nenhum de nós tenhamos uma bola de cristal para prever o futuro, uma coisa eu te digo, e ela é certa, tá? Todos nós podemos passar por uma situação dessa, mais cedo ou mais tarde. A possibilidade, ela existe para todo mundo. Então, por que não aproveitar que o tempo, nesse exato momento, está ao nosso favor, a gente ainda não passou pela situação, e já começar a se preparar e tomar as medidas adequadas para garantir que nessa hora você vai ter dinheiro para bancar todas as emergências. É por isso, é para evitar essa sensação ruim, esse gosto amargo que existe a reserva de emergência. E eu sei que muita gente fala de reserva de emergência como se fosse uma coisa muito simples para quem está começando a investir. E não necessariamente vai ser. Nesse vídeo aqui, eu vou falar de forma muito racional sobre a reserva de emergência. Não se preocupe. Eu vou te dar um passo a passo que é fazível, ou seja, você tem condições de executar mesmo sendo iniciante, mesmo começando agora. Mas, antes disso, eu queria pedir para você já se inscrever aqui no canal, ativar as notificações clicando no sininho para ser avisado pelo YouTube sempre que sair vídeo novo. Além disso, já deixa o like aqui também para esse vídeo poder ser divulgado melhor pelo YouTube e poder ajudar ainda mais pessoas que, assim como você, estão querendo montar a sua reserva de emergência agora. Vamos lá? Então, ó, algumas pessoas que estão começando a investir já me perguntaram, mas Guto, se eu for parar no tempo para montar só a reserva de emergência, eu não vou conseguir juntar meu dinheiro para investir. Afinal de contas, a reserva de emergência, eu já falei isso em outros vídeos, ela tem que ficar parada ali no produto que rende no máximo 100% do CDI, um CDB de liquidez diária, ou até mesmo um Tesouro Selic, né? Então, eu nunca vou poder começar a investir visando a minha aposentadoria. Ou então, eu vou passar só 2 anos montando a minha reserva de emergência e fazendo nada além disso, né? E eu queria já começar a investir, já começar a colocar algum dinheiro em investimentos que visem que eu alcance outros objetivos. Olha, isso é uma colocação muito genuína. Eu não tiro o mérito de quem pondera isso, tá? Afinal de contas, a vida da gente está passando. Por mais que, ok, no passado você não se preocupou em montar uma reserva de emergência e agora está correndo atrás do tempo perdido, mas ainda assim, existem outras aspirações, coisas que a gente almeja na nossa vida e que dependem do dinheiro. Casar, fazer uma viagem, comprar carro, apartamento, ter filhos, enfim. E é natural que você queira se preparar para essas coisas, tanto quanto você queira montar sua reserva de emergência.
emergência? Eu acho que o mais importante é entender o momento de vida que nós passamos e saber que, em algumas situações, a gente vai precisar fazer determinados sacrifícios mesmo que não tem como correr disso. Afinal de contas, dinheiro não nasce em árvore, o dinheiro não é livre para ninguém, né? Dinheiro é escasso para todo mundo, até mesmo para quem recebeu a herança. Então você precisa saber gastar bem e alocar bem esse dinheiro, porque dinheiro não aceita desaforo. Se você não cuidar bem dele, ele vai faltar na hora que você mais precisar. Então, pensando nisso, eu vou dar 3 passos aqui para você começar a montar a sua reserva de emergência e pensando também em outros objetivos de vida que você já queira começar a juntar dinheiro. Mas lembrando que você deve fazer uma avaliação muito honesta, sabe? Se perguntar mesmo e responder de forma brutalmente honesta do quanto essas outras coisas elas são prioridade perante a reserva de emergência, tá? Um exemplo, viagem, para mim, dificilmente vai ser prioridade em relação a construir a reserva de emergência. Tudo bem, se você, por exemplo, morar em um outro país ou em uma outra cidade e estiver planejando uma viagem para visitar os seus pais. Ok, nesse caso pode até ser admissível. Mas, cara, viagem de férias com o intuito único de lazer, por exemplo, isso não é prioridade sobre a tua reserva de emergência. Pensa que quando tu estiver passando pela situação de emergência, como eu falei lá no começo do vídeo, você vai se perguntar e como é que você responderia a essa pergunta do que é mais importante? Você responderia que o mais importante foi mesmo a viagem ou que seria ter sua reserva de emergência pronta e preparada para você passar por aquele aperto? Então, pensa direitinho, faz muito bem essa análise de prioridades na sua cabeça também, tá bom? Mas vamos ao primeiro passo. O primeiro passo para você montar a sua reserva de emergência, enquanto você concilia também com outros objetivos financeiros, é saber qual é o seu custo de vida mensal, tá? Esse é o primeiro passo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal só falando sobre custo de vida. Se você não sabe ainda como calcular o seu custo de vida, eu recomendo fortemente que você pause esse vídeo e vá assistir o outro agora. Ele está aparecendo aqui no cardzinho, o link. Lá, já clica lá, vai assistir esse outro vídeo, aprende, entende como você faz esse cálculo do custo de vida e depois volta aqui para acompanhar o restante do conteúdo, tá? É muito importante que você saiba calcular o seu custo de vida para que a sua reserva de emergência ela esteja corretamente dimensionada, para você não estar juntando na reserva de emergência menos dinheiro do que deveria, ou até mesmo juntando mais dinheiro do que deveria e deixando de aproveitar esse dinheiro que sobra nas outras coisas, nos outros objetivos que você quer, tá bom? Agora, tem uma coisa. Pensa que numa situação de aperreio, por exemplo, você perdeu o emprego, tá? Você vai passar a depender da sua reserva de emergência por um certo tempo enquanto você procura outro. Cara, nesse momento da sua vida, não tem espaço para coisas supérfluas, para luxos, né? Então, por exemplo, se aconteceu isso nessa hora, você não vai fazer uma viagem. Você, de repente, vai adiar aqueles planos de casar por mais um tempo, né? Você vai deixar de comprar aquelas roupas que você compra todo mês, aquele tênis da Nike que custa R$ 1.000. Você não vai fazer isso nesse momento da sua vida. Existem outras prioridades. A prioridade nesse momento é tudo aquilo que é o mínimo, o básico necessário para você sobreviver, tá? Então, de repente, nessa conta do custo de vida, você precisa cortar alguns luxos que você se dá hoje, e não tem problema nenhum nisso, você está numa condição de fazer isso, mas que no momento de aperto na sua vida, você não vai ter esses luxos, você não vai poder se dar esses luxos. Segundo passo. A reserva de emergência, ela precisa cobrir uma certa quantidade de meses do teu custo de vida, tá? E a literatura, ela fala muito em 12 meses. De fato, 12 meses é um período muito conservador, né? Você pode ficar muito seguro, muito tranquilo se tiver 12 meses do seu dinheiro guardados a título de reserva de emergência. Um ano é tempo mais do que suficiente para você procurar um novo emprego, caso você tenha perdido o seu. Enfim, muita coisa acontece em um ano, tá? Mas sendo realistas e pensando que você quer conciliar isso também com outros objetivos, cara, de repente é mais importante você reduzir um pouco
esse prazo, né? E aí você consegue também reduzir o tamanho da reserva de emergência que você precisa. Então, ao invés de 12 meses, considera 6, sabendo que você vai estar um pouco menos coberto pela reserva de emergência. O seu dinheiro ele tende a acabar mais rápido, isso é verdade, tá? Mas você também consegue conciliar a construção da reserva com juntar o dinheiro para alcançar aquele outro objetivo que você tanto deseja. O terceiro e último passo, ele nem é diferente daquilo que eu digo para quem está focado só em montar reserva de emergência. Mas você precisa ter a sua reserva de emergência alocada em um produto de investimento de altíssima liquidez. Não é nem só alta, é altíssima, tá? É um produto de investimento que você saiba que você pode contar com ele a qualquer hora do dia ou da noite. Hoje já existem opções em bancos que permitem você fazer isso. Opções que não necessariamente são a poupança, então vão render melhor do que a poupança, vão proteger muito bem o teu dinheiro contra a inflação, mas que vão permitir que você faça o resgate a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive de madrugada e nos finais de semana. Então procura um produto de investimento que seja de altíssima liquidez. Se você conseguir separar esse dinheiro entre dois produtos, melhor ainda, né? Afinal de contas, quanto mais a gente puder evitar colocar todos os ovos na mesma cesta, melhor. Se os ovos de uma quebrarem, a gente ainda tem a outra salva à nossa disposição. Então é isso, meus amigos. Olha, não tem problema nenhum você se questionar se deve parar só para montar sua reserva de emergência ou se deve também conciliar isso com investir o seu dinheiro para outros objetivos que você queira, tá? Eu só lembro para você de uma coisa: não subestime o poder da reserva de emergência. Você precisa de uma reserva de emergência independente da sua idade. Se você já tem despesas na sua vida que você mesmo quem banca, você precisa ter uma reserva de emergência, tá? E no momento que você mais precisar dela, se você não tiver ela à sua disposição, você vai se arrepender e vai querer voltar no tempo. Então, use o tempo ao seu favor, o tempo que hoje você tem para se planejar, para se programar no futuro, porque emergência é uma coisa que pode acontecer com todo mundo, tá? Então, tenta conciliar sim, usa essas dicas que eu passei no vídeo, mas não esquece de elencar prioridades, ou seja, pensa entre todos esses outros objetivos que você quer conciliar junto com a formação da sua reserva de emergência, quais deles são verdadeiramente importantes e que têm o mesmo peso do que montar a sua reserva de emergência. Esse foi mais um vídeo aqui do canal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like aqui embaixo para ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e distribuído para cada vez mais pessoas. Além disso, se inscreve aí no canal, ativa as notificações clicando no sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que sair vídeo novo por aqui. Isso fortalece muito o canal e o meu trabalho. Muito obrigado e até a próxima!